Boa noite, Edson. Edson, escuta, Edson. Oh, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo? Beleza. Esperar um pouquinho, né, Edson, para o pessoal conectar aí. Só está você por enquanto. Por enquanto só. Ô, Edson, na última aula nossa lá, no portal, na aula Encontro 4, a última aula, eu coloquei um material sobre nitretação. Vou olhar aqui, vou abrir. Abre aí para a gente falar sobre ele, enquanto o pessoal vai entrando e estiver comentando. Tudo bem. Ô, professor, Sim? e assim, a respeito daquela nota assim da prova que a gente fez, ela não tinha que estar naquela avaliação oficial? A nota? Não. A avaliação oficial é o portal que vai fazer com vocês. Não, Aquela. sim, tipo, uma prova é com você, né, que a gente fez, e a outra Não, seria não tem com... prova. Vocês não Oi? têm prova comigo. Vocês têm duas atividades comigo. Duas atividades e a prova é do portal. Uhum, Entendeu? Uma atividade vocês querem com mil pontos. A sim, outra atividade vocês querem perto de 1.500, não foi? isso. Então, agora falta só a prova. A prova, eu estou com o calendário aqui. Eu vou disponibilizar para vocês aí no portal, para vocês terem ideia de quando vai ser a semana. Estou com o calendário da escola, né? Calendário oficial. Então, nós vamos ter a primeira semana, acho que vai ser as provas digitais, né? Que está incluso vocês aí, que a nossa disciplina é Blended. Depois, na segunda semana de junho, acho que são as provas oficiais, disciplinas AMI. Sei. Então, mas eu falo assim, mesmo que a matéria seja blend, a primeira prova, tipo, seria com você, tem que ter, tipo, uma nota lá, não é? E a segunda, depois, é a instituição que passa pra gente essa prova, entendeu? Por isso que eu falo, a gente sempre tinha a atividade e a prova. Então, conforme eu conversei com o Adriano, as matérias do Blend são assim, são duas atividades dadas por mim, e mais a prova que vocês têm pelo portal. Só isso. É o que eu estou sabendo, né? Aham. Agora, claro que eu posso amanhã falar com o Adriano para ver se mudou, ou se vai alterar. Se tiver que fazer uma outra prova, também a gente faz. Nada de sofrer, não, hein? Uhum. Então, Tá? porque eu falo assim, né? Eu tava falando com um amigo meu, ele tá fazendo uma outra matéria blend, né? E, Hum. no caso, para ele lançou a prova, assim, a nota dele na prova mesmo, os 1.000 pontos. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou conversar com o Adriano e se tiver que fazer alguma retificação, eu faço tudo, não tem problema. Porque parece que, assim, todo mundo tá igual, né? Que são as É, duas atividades que você passou e na e nota mais, mesmo, assim, oficial da prova, tá, tipo, zerado mesmo. é. Bom, eu vou consultar lá. Depois eu dou um retorno para vocês, porque talvez essa aqui deve ser a última aula nossa, porque daqui 15 dias já entra no período de provas, né? Sim. Eu vou conversar com o Adriano, qualquer coisa, eu vou repetir essa nota da prova 1, eu repito para vocês lá, vocês não precisam nem se preocupar, Tá ok, tá? então, professor. Não, obrigado mesmo. Não, pode ficar sossegado, Edson, eu vou correr atrás dessa informação, tá? Tá bom, então. Porque ficou meio confuso para todo mundo, né? Ah, eu acredito que sim, viu? Porque eu lembro que, assim, geralmente a primeira prova, a gente tinha nota mesmo, né? Lá na avaliação mesmo, para somar com a outra Isso, prova, entendeu? eu lembro disso aí.
Isso, aí eu vi que estava sem a nota lá, por isso que eu estou perguntando para você. Entendi. Vou conversar com o Adriano amanhã e vou perguntar para ele como é que vai ficar isso aí. Beleza, então, ok. Obrigado, hein? Por nada, se for alguma coisa pode perguntar, tá todo mundo aprendendo ainda. Beleza. Quem entrou agora foi o Vinícius. Vinícius, boa noite. Se o Vinícius estiver ouvindo, Vinícius, tem um material de nitratação pós-solda lá na última aula nossa, do portal. Aula 4, encontro 3, que é a nossa última aula. O pessoal conseguiu achar? Vinícius, Edson, por enquanto só tem vocês dois. Eu achei aqui. Então, vamos esperar um pouquinho mais para ver se vai entrar mais gente. Não tem problema, gente? Ah, não, tudo bem. Pode esperar mais. Ô, Vinícius, beleza? O Vinícius não está respondendo. Está dando a mão aqui, não sei o que significa isso. Já está 7h25, tá, gente? A gente começa, é uma aula tranquila, boa. É um processo que eu peguei na prática, lá na empresa que eu trabalho. Eu peguei essas peças, que elas foram umas buchas que foram soldadas. Depois a gente fez a normalização, fez a retífica e depois mandou para fazer a nitratação. Então, eu queria ver esse material com vocês, que é um material muito bom, né? Eu coloquei para vocês, pesquisei na literatura, para que nós também tivéssemos o conhecimento disso, já que a gente não consegue fazer na aula prática lá, né? Então, vamos lá? Vou pedir para vocês abrirem a aula. Por favor, abram a aula. E aqui, ó, eu vou lendo e vocês vão acompanhando. São várias páginas, né, que eu peguei na literatura. E nós vamos entender o que é, para que serve a nitratação a gás. É um processo realmente bastante legal, viu, gente? Agora que eu consegui aprender mais na prática, né, que eu estou vivenciando isso hoje, foi muito importante para eu poder passar para vocês. Podemos começar? Pode sim, professor. E Então, o vamos lá. Vinícius está sem o Pode microfone. falar. Como chama? O Vinícius? Isso, ele não está conseguindo falar porque ele está sem o microfone. Mas ele está acompanhando, que eu acho que ele conseguiu abrir a aula, né? Conseguiu. Então tá. Você está com o WhatsApp com ele aí? Tô. Então, beleza. Beleza. Então, vamos lá.
tratamentos térmicos pós-soldagem, um deles, tá? Falamos na aula passada sobre a normalização, inclusive o alívio de tensão ou normalização também está no portal para vocês, na penúltima aula, não sei se vocês chegaram a olhar, tá lá o material também, tá? Então tá lá, princípios de nitratação a gás. Quais são os princípios? Então vamos entender, ó. A nitratação é um processo de cementação no qual o nitrogênio é introduzido na superfície de uma liga ferrosa. Vamos ler, depois eu vou explicando. Como o aço, mantendo o metal a uma temperatura inferior àquela em que a estrutura cristalina começa a se transformar em austenita, ou seja, abaixo da sua zona de transformação, antes de virar líquido, né? No aquecimento, conforme definido pelo diagrama de fase ferro-carbono. O material, normalmente, ele é colocado em contato com a amônia, que permite a transferência de nitrogênio para a superfície, durante a sua decomposição térmica em nitrogênio e hidrogênio. Outros processos especiais de nitratação também são usados para certos tipos de aços inoxidáveis, envolvendo a decomposição do gás nitrogênio a altas temperaturas, mas estes não serão o foco dessa discussão. Então, para vocês dois, a nitratação, o que ela é? É um processo que você pega algumas peças que precisam de uma dureza superficial e também de uma camada de cementação. O que é essa cementação? É uma entrada na superfície da peça para que ela possa ficar mais dura, né? Uma composição na superfície de carbono através de um forno que a indução dele é o gás. Ele vai funcionar com um sistema de amônia, né? O pessoal está comentando aí no texto, que vai permitir, a amônia, ela permite a transferência do nitrogênio para a superfície. Transferir o nitrogênio aumenta a taxa de carbono, cria-se uma camada de acordo com aquilo que você quer. Ah, mas como é que vai criar essa camada e como é que nós vamos ter a dureza? Isso é controlado por horas. Por exemplo, se eu quero uma camada de cimentação lá de dureza de 58 a 60 e uma camada de 1 milímetro, 1,2, essa peça fica 100 horas no forno a gás. Para você ter uma ideia. O custo de uma peça dessa chega a quase R$7 por quilo. Então, se você tem uma peça pesada, pesar 100 quilos, você já faz a conta aí. Mas os benefícios são enormes, porque a nitratação, ela não mexe na estrutura do material. Então, se você manda um material retificado já com centésimo, alguma coisa, ele volta na mesma proporção. Na pior das hipóteses, ele cresce interna ou externamente 2 centésimos. Aí permite você fazer o arrancamento por retífica, né? Então, é um processo um pouco mais caro, mas é um processo extremamente de qualidade. Querem perguntar alguma coisa? Nada? Então, vamos lá. Continuando, ó. Várias características únicas da nitratação são, 2 pontos, ó. A nitratação é um processo de temperatura relativamente baixa, por isso que não mexe na estrutura do material. Em comparação com outros processos térmicos, né? Por exemplo, a cimentação e outros. A têmpera não é exigida para a cimentação. A distorção da peça é normalmente inferior a outros processos de cimentação. Então, quando eu faço um trabalho de cimentação lá no forno elétrico, trabalho com questão térmica, né, com temperatura, existe uma deformação muito grande. Então, eu tenho que ter pensando numa bucha, eu tenho que ter um sobremetal alto, muito alto, dependendo da minha necessidade da engenharia, digamos que eu preciso de uma camada 0,7 a 1 milímetro, né, de cimentação. E eu mando fazer a cimentação de forno quente,
eu tenho que pedir uma camada de cimentação lá na parte que trata o material de pelo menos 1,5 mm, 2, para poder voltar na empresa e eu conseguir fazer a retificação, porque ele vai ovalizar a bucha. Então, quando nós tratamos de qualquer processo térmico, ele vai alterar os princípios mecânicos da peça. Já a nitretação, não, isso não acontece. Por quê? A temperatura do forno a gás, ela é muito baixa. Ela não chega a 600 graus, é 500 e poucos graus. O problema está resolvido aí, né? A nitretação ela é relativamente fácil de ser controlada em termos de parâmetros de processo. No processo de nitretação a gás, uma estrutura ferrítica cristalina e altamente desejada em vez de austenítica. O que seria uma estrutura ferrítica? Uma estrutura igual, né? Onde a quantidade de ferro, carbono, torna-se igual, ao invés de austenítica, que depois eu tenho que normalizar. Deve ter chegado mais um aí. Deixa eu ver. Leopoldo. Então vamos lá, vamos continuar. Leopoldo, está ouvindo? Está ouvindo, Leopoldo? Ô, Leopoldo, eu disponibilizei um material. Uhum. É melhor você... Bom, daqui a pouco se corta a câmera, senão a internet aqui cai. Ó, o material na última aula nossa lá, vê lá, nitretação. Falou? Consegue responder? Baixa lá o material, nós estamos falando na primeira página ainda. Tá. Nitretação, na última aula. Certo. Está marcado aula 11, nitretação pós-soldagem. Ok, eu estou abrindo a guia. Tá. Então, voltando ao assunto aqui que nós estávamos falando. Se eu preciso de uma peça soldada, vamos dizer que eu vou calandrar um anel. Eu calandro ele, deixo ele numa forma redonda, né? Para eu poder... Digamos que é um anel de um diâmetro de uns 300 milímetros de diâmetro, com uma chapa de meia polegada. Eu calandro, fecho ele e vou para a solda. Lá na solda eu faço a solda interna e externa. Eu não posso pegar esse material e jogar ele na usinagem. Por quê? Porque a dureza do material vai estar extremamente alta por causa da solda. Então, eu pego esse material, peço um alívio de tensão ou uma normalização desse material, e ele vai fazer o quê? Ele vai igualar todo o processo de carbono do material. Ele vai deixar a peça mais ferrítica do que austenítica. Aí fica bom, fica beleza. Deixa eu ver quem chegou agora. Jonathan. Jonathan, me ouvindo? Ô, professor, tá ouvindo? Boa noite. Boa noite. Ô, Jonathan, puxa lá o material que eu coloquei para vocês na última aula, chama nitretação. Tá? Ouviu? Beleza, beleza. Abre aí que nós vamos continuar aqui. Nós estamos na primeira página ainda. Então, gente, por isso que eu coloquei esses dois processos para vocês. O alívio de tensão e depois a nitretação. Então, voltando a falar desse anel. Esse anel eu calandrei, soldei dos dois lados, levei para fazer o alívio de tensão. Aí, como é um anel que vai girar com eixo, ele não pode ter um desgaste. Então, o que eu faço? Eu posso cementar ele. A cementação no forno térmico, ele vai ovalizar muito esse anel. Então, eu tenho que ter um sobremetal alto para poder conseguir reverter essa ovalização. Então, eu faço o quê? Eu posso nitratar ela ao invés de deixar uma camada tão alta assim de sobremetal. Então, eu mando nitretar, o que acontece? Eu vou determinar uma camada, claro que eu vou incluir o sobremetal, né? Que quando ele voltar eu vou retificar um pouco, porque a peça não vai ovalizar, vai continuar no mesmo jeito que eu mandei. Adiciono essa camada, coloco e mando nitretar. É mais custo? Sim, é mais custo. Porém, eu vou ter operações de retorno muito menores.
Então, se eu tenho uma máquina que custa R$ 150 a hora, que é uma retífica interna, eu vou gastar 15 minutos. E se eu fosse cimentar no forno térmico, eu vou gastar 1 hora. Então, uma coisa compensa a outra. Mas no fringir os ovos, a nitratação ela é muito mais vantajosa. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nada? Então, vamos continuar. Agora vamos para a página 2. Finalidade da nitratação. Eu acabei até adiantando, mas vamos ler. Vamos lá. A nitratação é um tratamento de superfície relacionado à difusão, com o objetivo de aumentar a dureza da superfície, entre outras propriedades. Através da criação de uma camada, que é um case, né, que eles falam, sobre a superfície da peça. A superfície, gente, ela pode ser interna e externa, viu? Dos dois lados. Um dos atrativos desse processo é que o resfriamento rápido não é necessário, porque a temperatura é baixa. Portanto, as alterações dimensionais são mantidas a um mínimo, bem pouco. Ele não é adequado para todas as aplicações, é claro, até porque é questão de custo. Por exemplo, uma de suas limitações é que a camada de dureza superficial extremamente elevada é mais frágil do que é produzido pelo processo de cimentação. Uma sequência de produção típica de nitratação a gás consiste em várias etapas de tratamento térmico, incluindo pré-tratamentos e, opcionalmente, alívios de tensões entre as etapas de usinagem. Então, se você precisa de uma dureza alta e uma camada profunda, você tem que fazer várias etapas, e entre elas, o alívio de tensão. A nitratação, ela cria um componente que tem as seguintes propriedades. Então, vamos lá. Alta dureza da superfície, normalmente 67, uma dureza altíssima, gente. Altíssima. Se a dureza é 67, para você ter uma ideia, é a dureza próxima de metal duro, ferramenta de corte. Resistência ao desgaste, excelente. Propriedades antidesgaste para aplicações em condições de lubrificação pobre. Por exemplo, uma máquina antiga, você vai fazer uma manutenção nela. Você não quer gastar dinheiro com a máquina. Mas você vai precisar, você é obrigado a trocar um anel. Porém, a máquina tem uma lubrificação antiga, uma lubrificação pobre, né? Então, a nitratação, vai resolver o seu problema. Um mínimo de distorção e deformação. Menor, por exemplo, digamos que você trabalha com material muito caro. Ela vai distorcer menos e vai ter menor desbaste, né? Que é cimentação ou endurecimento. Resistência ao revenimento, ou seja, resistência ao amolecimento. Como não vai... O revenimento é uma operação que você faz pós-térmico, né? Trata, tempera e revine, né? Como o gás é uma temperatura baixa, não há necessidade de revenimento. Estabilidade da camada nitratada, resistência à fadiga melhorada e outras propriedades relacionadas à fadiga. Diminuição da sensitividade ao entalhe, no caso se for uma engrenagem, né? Resistência à corrosão, exceto para aços inoxidáveis da série 300, que é 304, 305, os aços inox mais comuns. Pequenas mudanças volumétricas, algum crescimento ocorre, que eu falei para vocês, 2 centésimos ou 25 centésimos na pior das hipóteses. As propriedades que são consideravelmente melhoradas pela nitratação são a resistência à fadiga, ou seja, ela não vai trincar, não vai quebrar, resistência ao carregamento dinâmico e ao atrito, ao desgaste e à corrosão. Olha que beleza. Então, nós, como engenheiros, nós temos que entender, tecnicamente, se eu tenho uma peça que vai ser soldada a partir daquele ponto, quanto que a nitratação tem um benefício para nós. Você vai falar assim, não, mas a minha camada de cimentação de carbono é baixa, é 2 centésimos, por exemplo, 2 décimos, por exemplo. Compensa a nitratação? Você que vai falar para mim. Você tem que fazer o cálculo entre
o metal que você vai deixar lá de sobremetal, mais a camada. Quando mandar cimentar voltar, vai tirar aquela camada excessiva de cimentação e vai sobrar só aquela camada que você quer. Então, você tem que entender. O preço da cimentação térmica, ela é por faixa de especificação, né, de profundidade. Por exemplo, de 1/10 até 3/10 é um valor. Estou falando da camada de profundidade na cimentação térmica, tá? De 4/10 a 7 é outro valor. De 7 a 1,1 é outro valor. Então, se você tem sobremetal alto, você tem que aumentar muito a camada para poder depois ter retífica. Aí você tem que considerar o custo também da cimentação térmica. Se ficar caro, você tem ainda a recorrência de usar a nitratação. Na nitratação, você vai mandar a peça praticamente pronta e ele só vai introduzir a camada e a dureza. Tipos de nitratação. 3 métodos de nitratação são comumente usados na indústria atualmente. Nitratação a gás, que é a mais comum, 90% ela é ativa. Nitratação a plasma, que está naquela planilha, aquele material que eu mandei para vocês lá, que deve estar na aula, unidade 4, aula 1, ou unidade 2, aula 3, unidade 3, aula 3, está por ali. É uma apostila. E nitratação por banho de sal, lá também tem. A nitratação por banho de sal, ela não é muito comum, não, porque ela tem todos os benefícios da nitratação, porém, ela pode ter problema de corrosão. Então, nós temos que ter um certo cuidado. Só a nitratação a gás será discutida aqui. Por isso que eu nem coloquei, porque 90% dos tratamentos que nós trabalhamos, a nitratação é por gás. Alguns pré-requisitos para nitratar. Alguém tem alguma pergunta? A gente fala sim ou não? Não. Ninguém? Então, beleza. Então, vamos continuar. O Leopoldo está acompanhando? Sim. Então, vamos lá. Pré-requisitos para nitratação. Para assegurar melhores resultados da nitratação, as seguintes precauções e recomendações devem ser seguidas. Primeiro, o aço ele deve ser endurecido, temperado e revenido antes da nitratação. Então, se você tem um 4340, por exemplo, não precisa, porque já é um aço de faixa que a dureza é alta. Mas se você tem um 1020 ou um 1045, e vai ser importante de bom tom, né, que você faça um tempero, revenimento, porque ele vai melhorar isso depois. Você vai dar um calço para a nitratação para ela poder aumentar a dureza, a fim de possuir uma estrutura uniforme, tá vendo? Você vai calçar, vai preparar o material. A temperatura de têmpera, ela tem uma influência sobre a dureza da camada superficial, sempre, bem como a profundidade da nitratação. Se eu fizer uma têmpera vagabunda, eu vou influir diretamente na nitratação, porque ela vai trabalhar com o material que eu tenho ali. Então, eu tenho que colocar uma dureza que seja compatível com a minha aplicação. A temperatura de revenimento, vou só colocando um adendo. A nitratação, você consegue também aumentar a temperatura. Só que você tem que, dependendo do caso, deixar o volume máximo de horas dentro do gás. Agora, se você já oferece com um pouco de dureza, diminui o tempo de gás. Então, diminui um pouco o custo. A temperatura de revenimento ela deve ser suficientemente elevada para garantir uma estabilidade estrutural, ou seja, ele vai revenir, vai deixar os átomos, né, os átomos do material todos estáveis. Quando na temperatura de nitratação. A temperatura mínima de têmpera, ela deve ser 10 graus, maior que a temperatura máxima a ser utilizada para nitratação.
Ou seja, ó, vocês estão vendo aqui a têmpera, ela é 10 graus de... Como é que fala? O revenimento, ele tem 10 graus a mais do que a temperatura máxima na nitratação. E o revenimento já é uma temperatura mais baixa, porque ele vai trabalhar dentro da estrutura do material. Além disso, é recomendado o seguinte. Olha lá, nós estamos na próxima página. Na página 3, agora nós estamos. Aliás, página 4. Antes da nitratação, o aço ele deve estar livre de descementação. A limpeza prévia é obrigatória. Resíduos nas peças resultará em camadas superficiais irregulares. Isso aí é uma coisa trivial também, né, gente? Colocar uma peça suja não está no nosso métier, né? Temos que ter capricho. Se a liberdade da distorção é de suma importância, as tensões internas produzidas pela usinagem ou pelo tratamento térmico devem ser removidas. Ou seja, eu vou fazer a normalização, para que eu tenha uma distorção quase zero lá na nitratação. Por uma operação de alívio de tensões lá. Ou seja, aquecendo e mantendo a uma temperatura de 538 a 705, seguido de resfriamento lento. Então, quando eu faço uma normalização, o que eu faço? Eu ligo o forno, coloco todas as peças lá, soldadas ou não importa. Aí eu ligo, deixo um certo tempo, nessa temperatura de 538 a 705, e depois disso o forno continua fechado e ele vai resfriando lentamente. Se eu tirar do forno, eu perco a normalização. Eu posso tirar ele próximo da temperatura ambiente. Já que algum crescimento ocorre na nitratação, que eu falei que é na faixa máxima de 25 centésimos, isso deve ser permitido até a usinagem final, ou removido na operação de retificação antes da nitratação, ou mesmo removido por lapidação. Eu recebo a peça lá, ela está com 1 centésimo maior depois da nitratação, e se eu for colocar eu tenho medo de colocar na retífica e matar, eu posso lapidar. Eu tenho a máquina de lapidação, que são os carbonetos, né? Eu vou lá, lapido, só que para lapidar eu preciso de um controle sobre isso aí, né? Um controle sobre o furo. E esse controle pode ser feito por um gabarito, pode ser feito por um tampão, que seja assim. Ou mesmo removido por lapidação. Se necessário, a remoção de uma pequena quantidade de camada superficial de nitreto deve ser antecipada para o cálculo, acabei de falar para vocês, da profundidade final da camada de nitratação. Então, se eu tenho, vamos dizer que eu tenha 3 décimos de sobremetal, e eu quero uma camada de 7 décimos de dureza, quanto que eu vou pedir para nitretar? Com quanto? Pessoal, responde. Pessoal, tem alguém escutando? Pessoal, me ajuda aí. Vai ter que nitretar com sobremetal. Vou repetir a pergunta. Ó. Gente, eu posso até fazer essa pergunta aí. Se eu tiver que dar uma prova para vocês, posso fazer essa pergunta. Se eu tiver uma camada de metal a mais que o necessário, que é o sobremetal, de 3 décimos, e no projeto que você desenvolveu lá, que é um elemento da máquina, eu preciso de 7 décimos de camada cementada pela nitratação. Quanto que eu vou solicitar de nitratação para que eu tenha a peça pronta quando voltar? Seria 7. Oi? 7. 7 é que eu preciso. Já tem né? 3.
Eu Então, tenho 3 que eu vou ter que tirar quando eu voltar. E eu preciso de então 7. seria 4. Não, você tem que somar. 10. É 1 milímetro de camada. Então eu precisaria Eu não de. preciso de 7, não preciso de 7 décimos? Não, vai precisar de 1 Sim. milímetro aí, né? Não, a camada é em décimos. Em- Eu deixo 3 décimos de sobremetal. Eu preciso de 7. Final da peça. Eu mando nitretar com quanto de camada? 1 milímetro. Aí, É, quando voltar para mim, eu tiro esses 3 décimos. Ela vai ficar com quanto? Com 7 décimos de camada. isso. Então a gente pede para fazer com 1 milímetro de sobremetal. Não, 1 milímetro de camada. De camada com nitratação. Isso. Aí, quando ela voltar para mim a bucha, vamos dizer, a bucha volta para mim, o anel. Eu vou tirar os 3 décimos que eu tirei, que eu deixei de sobremetal. Não vou tirar? Ele está mais na peça, né? Tá Aí eu mais. ponho na retífica, então, tiro os 3 décimos, e aí eu tenho os 7 décimos que a engenharia está pedindo, que vocês mesmos estão pedindo. Entenderam? Entendi. Todo mundo entendeu aí, gente? Leopoldo? Sim. Então tá lá, vamos continuar. Se a máxima resistência à corrosão é desejada, ou seja, além da camada, eu preciso de uma resistência à corrosão top. As peças devem ser usadas como tratadas, com camada branca, intacta. Ou seja, a peça tem que estar pura, limpíssima, para que não haja nenhum elemento entre a nitratação e o material. O que vai ocasionar a corrosão vai ser esse material que vai ficar no meio, entre a nitratação, que ela vai inserir o carbono, e a peça. Então tem que estar limpo, como se fosse um espelho, limpíssimo. Aços nitratados do tipo nitrelói, né, que são aços ferramentas, eles não devem ser usados quando a resistência à corrosão por ácidos minerais for solicitada, ou quando se faz necessário a resistência acentuada às partículas abrasivas em altas velocidades, como em bocais de areia. E esses ácidos nitrelóis são os ácidos usados para ferramentaria. Então, ele já tem uma dureza alta. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com ele. Se a retificação é necessária após a nitratação, que a grande maioria das peças, por menos que você mande a peça e ela tenha uma diferença, costuma-se retificar as peças quando volta para dar um brilho, porque a nitratação deixa a peça meio opaca, ela fica meio escura. Ela fica com qualidade, mas fica escura. Porém, o pessoal, como gosta da belezura, né, gosta de ficar enfeitando o pavão, eles pegam a peça e mandam retificar. Nem que seja para tirar 5 centésimos, mas só pelo fato de tirar. Então, se a retificação é necessária após a nitratação, ela deve ser feita quente, se possível, na faixa de temperaturas de 650 graus. As técnicas de retificação a frio devem ser cuidadosamente revistas, já que microfissuras são uma preocupação. Ou seja, se você tem uma retífica com alto jato, tem que tomar cuidado, porque começa a aparecer aquelas fissurinhas, sabe? Como se estivesse dando uma quebradinha, assim, aquela fissurinha trinca. Por quê? Porque ela vai... como está muito dura aquela camada, vai chegar perto de 60, 62 de dureza, você aquece com a ferramenta, né, com o rebolo, e joga água em cima, ele tem uma reação térmica. Se a máxima dureza e a máxima resistência ao impacto são desejáveis, que aí é o fodão mesmo, né? Máxima dureza e máxima resistência. E a questão da máxima resistência à corrosão não é de importância vital. A remoção de 1 milésimo a 2 milésimos de polegadas da camada nitratada é desejável. O montante a ser removido depende da profundidade original da camada. Vocês estão vendo, gente, agora? Esta operação irá remover a parte superficial mais frágil. Então, quando eu tiro, na cimentação térmica, vamos dizer que eu tenho
eu mando fazer uma cimentação térmica lá no forno quente, e eu peço uma camada de 1 milímetro de camada com uma dureza de 60. Quando chega na empresa, a peça fica torcida, né? Porque é uma cimentação térmica. Na nitratação não tem, mas na cimentação térmica eu tenho. Então, eu tenho 1 milímetro de camada de carbono. Só que a peça mexeu muito. Se eu meço ali, ele vai dar os 60, porém a peça está ovalizada, né? Eu tenho que retificar ela para poder voltar a ter circularidade. Nessa retífica, eu vou tirar um pouco de material. Conforme eu for tirando, a dureza superficial ela vai abaixando. E ela abaixa consideravelmente. Digamos que com 1 milímetro eu tenho uma dureza de 60. Com 7 décimos de camada, eu vou ter uma dureza de 50, mais ou menos. Então, 3 décimos ele abaixa 10 no range da dureza. Então, isso é perigoso. Já na nitratação, não é. Quando eu tiro 1 décimo, ou 1 milésimo lá, ou 2 milésimos na sua camada, o que acontece? Ele só vai remover a superfície mais frágil da peça. Vê como que inverte o negócio? Agora chegou o Marcelo. Marcelo, tá ouvindo? Tô ouvindo, professor. Nós estamos com o material lá da nossa última aula, falando sobre nitratação. Estamos indo legal. agora nós estamos indo para a página 5. Tá, eu vou abrir aqui então. Obrigado. Abra o material, aí você vai acompanhando. Tá bom, obrigado. Então tá lá, ó. Ok. Então lá, se as peças nitratadas apresentarem uma superfície cinza brilhante, após a sua retirada lá do forno, os resultados devem ser vistos com desconfiança. Todo mundo fica olhando, né? Porque ele fica meio opaco. A camada será superficial. Deixa eu ver quem que entrou aqui agora. Michel. Michel, tá me ouvindo? Michel? Bom, se o Michel está ouvindo, Michel, o material está na última aula nossa, nitratação, nós estamos na página 5. Então vamos lá, vamos começar de novo. Se as peças nitratadas apresentarem uma superfície cinza brilhante após a sua retirada do forno, que é aquele opaco, os resultados devem ser vistos com desconfiança. Invariavelmente, a camada será superficial e a sua dureza será baixa. Quando sai da nitratação normal, ela tenta manter a cor do aço, mas não fica opaca, ela fica só apenas escura. A camada será superficial e sua dureza será baixa. As peças deverão ter uma aparência cinza fosca, tá vendo? Falando para vocês, que é um tom um pouco mais escuro do aço. Apesar de uma ligeira descoloração não indicar nitratação defeituosa. A abertura do forno a uma temperatura muito alta ou a presença de vazamento de ar no resfriamento serão responsáveis pela leve descoloração. Vocês estão vendo, gente, como o oxigênio ele é perigoso, ele é fatal para o aço. Entrou um pouco de ar lá no resfriamento, ele já muda já o tom da peça. Imagina a sua estrutura molecular. Alguma pergunta? Gente, alguma pergunta? Não. Nós estamos na página 5 ainda, tá? Antes do tratamento térmico. Então, vamos lá. Em algumas ligas, como as séries 400 e 4300, são alguns aços especiais, são ligas especiais, né? Ele não é um aço liga, é um aço montado. A dureza da camada nitratada, ela é alterada sensivelmente pela dureza do núcleo. Observe que uma diminuição, 400 e 4300, 4340, 4320, 4310, tá vendo? São aços bem nobres. Observe que uma diminuição na dureza do núcleo
ela resulta na diminuição da dureza da camada. Então, vamos lá. Observe que uma diminuição na dureza do núcleo, eu baixei a dureza do núcleo, vai resultar no quê? Na diminuição da dureza da camada. A fim de obter uma sua dureza máxima, estes aços são normalmente fornecidos com dureza máxima do núcleo, tá vendo? Por isso que eu falei para você que são aços já duros de fábrica. Normalmente, quando eu pego um 4340 para fazer uma engrenagem, o que eu faço? Faço um tratamento térmico apenas nos dentes e mantenho o núcleo dele do jeito que está. Através do que eu faço? Ó, dureza máxima no núcleo, através do revenimento, a temperatura mínima permitida. Todos os aços endurecidos, eles devem ser temperados e revenidos. Voltando à informação, não importa se a peça é soldada ou não. Aqui nós coloquei o exemplo com peça soldada, mas ele pode ser um material normal. Vamos falar no anel calandrado soldado. Vai passar por tudo isso que nós estamos falando. Todos os aços endurecíveis devem ser temperados e revenidos antes de serem tratados. Por quê? Porque se eu não fizer isso aí, eu não vou aproveitar a minha temperatura de nitratação e vou causar fissura no material. Além de não ter um aproveitamento na minha aplicação, né? A temperatura mínima de revenimento é habitualmente pelo menos 10 graus maior que a temperatura máxima a ser utilizada na nitratação. Revenimentos típicos variam de 620 a 730. A temperatura de nitratação chega na faixa de 520. Então, eu preciso de ter pelo menos 530, no mínimo, para poder atender o meu suporte, né? Então, vamos preparar a superfície lá. Preparação da superfície. A nitratação, ela é considerada um tratamento de luvas brancas, ou seja, limpo. Não tem nada que vai sujar a peça. A única coisa que vai sujar a peça é você colocar a peça suja. Ou seja, todos os resíduos, incluindo óleos e grãos, devem ser eliminados na superfície das peças antes da nitratação. Mesmo a oleosidade da pele, devido ao manuseio das peças, sem luvas limpas, pode ser problemático. Se as peças não estiverem absolutamente limpas, resultará em profundidade irregular na sua camada superficial. Então, como o processo é um processo limpo e extremamente controlado, se eu não fizer o que é de procedimento na preparação, eu vou ter problema. Uma forma aceitável de limpeza das peças é o desengorduramento por vapor e a limpeza abrasiva, grãos de óxido de alumínio, exatamente antes da nitratação. Então, quando eu mando fazer a nitratação, que nem nós mandamos lá na empresa que eu trabalho, mando em São Paulo. Lá, quando chega a peça, o que eles fazem? Eles fazem o desengorduramento. Essa fase de limpeza já está embutida no custo. Então, essa fase nos garante, a gente manda a peça extremamente limpa, que são as buchas. São as buchas que fazem a ligação de um eixo e um outro sistema da máquina. Então, a gente manda a bucha extremamente limpa, ela já está retificada, nós usamos a luva para poder embalar a peça, colocar um plástico bolha, ela vai linda. Quando chegar lá, eles vão desengordurar novamente. Outro método envolve uma leve camada de fosfato. As etapas envolvidas são desengorduramento, enxágue com a água fria, banho de imersão de ácido oxálico, essa parte é a parte química, eu não entendo muito não. Enxágue com água fria, enxágue em água morna, mergulho em solução de fosfato. Se uma superfície descementada não for removida, antes da nitratação, a camada irá lascar muito facilmente. Resultados da nitratação. Os seguintes resultados podem ser esperados no processo de nitratação a gás. Aparência da superfície. Peças nitratadas a gás por amônia devem ter uma cor opaca, cinza fosca. Estrutura da camada nitratada.
No processo de nitratação, o nitrogênio que se difunde no aço reage com os elementos formados no nitrito, presentes em solução sólida. O endurecimento resulta dessa reação. A profundidade da camada ela depende de quão fundo abaixo da superfície do aço o nitrogênio ele é capaz de se difundir durante o período de nitratação. Então, se eu quero uma camada de 0,7, eu tenho que ter certeza que o nitrogênio ele vai atingir 7 décimos dentro do material. Isso é controlado, gente. Isso é tabela de quem faz o tratamento. E isso também envolve o tempo, né? Não é só a quantidade de nitrogênio, também tem o tempo. O princípio envolvido é que, enquanto os elementos de página, agora nós estamos na página 7, vamos voltar lá. O princípio envolvido é que, enquanto os elementos de liga são removidos da solução sólida, o nitrogênio, que é constantemente abastecido a partir da superfície, se difunde mais longe na liga e, assim, produz uma camada cada vez mais profunda. A sua profundidade para qualquer tempo de tratamento e temperatura dados depende da quantidade de elementos da liga com que o nitrogênio deve reagir, antes que ele possa se difundir mais. Então, nesse caso, gente, o material mais recomendado para as aplicações de nitrogênio é o 8620. Que é um aço liga, né? Um aço preparado, que ele permite que você coloque uma camada de carbono alta, com uma dureza alta, e o seu núcleo continua ainda mais dúctil, né? Para absorver as reações da máquina. Concentração de nitrogênio. O meio nitratado, ele deve conter apenas nitrogênio ativo, suficiente para manter a camada branca. Eu tentei tirar essa figura 2, mas não consegui, lá do livro. Não consegui imprimir ela aqui para vocês. Qualquer aumento além deste ponto serve para aumentar a profundidade da camada branca e não afeta a espessura da camada interna. Gente, alguma pergunta? Respondam sim ou não, por favor. Não, professor, tranquilo. Não. Vocês estão conseguindo entender? Não tá difícil não, né? Não, tá fácil, tá acompanhando belezinha aqui. Então vamos lá, resistência à corrosão. A camada branca tem excelente resistência à corrosão. Em certas aplicações, ela não precisa ser eliminada. Então, para quem quer uma resistência alta à corrosão, não precisa eliminar essa camada branca que vem. Alterações dimensionais. Durante a nitratação, as peças sofrem um ligeiro aumento de tamanho por causa do aumento de volume que ocorre na camada superficial. Quando ele fala ligeiro, nós estamos falando em centésimos, gente. Esta alteração, ela causa um alongamento do núcleo, o que resulta em tensões de tração no núcleo que estão em equilíbrio, com tensões de compressão na camada superficial. Depois que as peças são resfriadas, à temperatura ambiente, por exemplo, a redução da sensitividade ao entalhe, um efeito localizado na superfície. Agora, tensões de tração. As tensões de tração, elas se originam de imperfeições canceladas por tensões compressivas. Então, vamos entender lá. Tensões de tração. Tração é eu puxar a peça para se romper, né? As tensões de tração, elas se originam de imperfeições canceladas por tensões compressivas. Exatamente isso. Se eu fizer uma compressão errada, eu vou ter uma tensão de tração forte. E o vice-versa também tá correto. O Jonathan conseguiu pegar na última página. Jonathan, está na escuta? Sim? Jonathan, se estiver ouvindo, o material está na última aula do nosso encontro 4.
É o material de nitratação pós-soldagem. Então, vamos lá, na página 8, que é a nossa última página. Crescimento e distorção. As alterações dimensionais em peças nitratadas são regidas em grande parte pela composição, que é o material, né? Temperatura de revenimento, se eu faço uma coisa antes, tempo, temperatura de nitratação, espessura relativa da camada superficial, núcleo, forma da peça e as áreas demarcadas para evitar nitratação. Então, vocês vejam, gente, que a nitratação, ela não é aceitar para qualquer forma geométrica. Então, a gente tem que ter certo cuidado também. A quantidade de crescimento é geralmente constante para as peças idênticas, nitratadas em diferentes lotes por um ciclo de processamento fixo. Depois que a quantidade de crescimento para uma peça específica tenha sido determinada experimentalmente, ou você faz um lote piloto, né? A sua tolerância pode ser produzida durante a usinagem final, antes da nitratação. Eu faço um lote piloto, vejo quanto que a peça vai crescer, se ela cresce 2, 3 centésimos, o que eu posso fazer? Tirar isso daí, e a peça vai ficar acabada. É um ganho, mas normalmente o pessoal não faz isso, eles querem retificar depois de nitratar. Cantos ou bordas finas devem ser evitados nas peças a serem nitratadas. Por quê? As projeções formadas em cantos vivos têm alto teor de nitrogênio. Aí vai criar uma camada altíssima. Criando essa camada altíssima e dura, vai haver lascamento. Cantos finos são nitratados através da sua seção e não têm apoio do núcleo dúctil e macio. Peças nitratadas pelo processo de 2 fases e não retificadas após a nitratação têm excelente estabilidade dimensional. Ou seja, eu faço uma vez, como estava orientando a literatura aqui, eu faço uma vez, normalizo e volto, faço a nitratação de novo, a peça tem uma estabilidade dimensional excelente. Ok? Ok. Pessoal, gostaram do material? O que vocês acharam? Material bom. Material bom. Acharam que é um tratamento extremamente técnico, gente? Sim. A nitratação, para vocês que vão se formar engenheiros aí, vão participar de projeto, para a área de materiais, gente, a nitratação hoje, ela é o top dos engenheiros, viu? O pessoal está comprando até fornos para montar na empresa, ou contratando uma empresa que faça, já por lote mínimo, por exemplo, 600 quilos, aquela 600 quilos, 500 quilos, vai lá e faz, porque é uma operação extremamente limpa. A peça vai limpa, volta limpa, e o cara que faz, ele tem por obrigação cortar uma peça, fazer todas as medições e enviar um relatório de tratamento térmico por nitratação. Nesse relatório, ele vai constar a dureza superficial em 3 pontos da peça, pelo menos, a camada atingida e o núcleo da peça. E os materiais que ele utilizou para a nitratação. Então, vocês têm um suporte técnico de alta condição, de alto rendimento. Se vocês têm um cliente exigente, está totalmente coberto. E a qualidade da peça é de último nível, gente. Ótimo, ótimo. Eu já estou até pensando em nitratar outros componentes que a empresa tem lá. Eu só vou avaliar a questão de custo agora. Eu vou tentar tirar o máximo do forno térmico, onde ele provoca alterações, ovalização, coisas do gênero, né? E passar para a nitratação. O problema é que no interior aqui de São Paulo, nós temos poucas empresas que têm esse domínio da tecnologia. Essa empresa que a gente manda é lá em Cotia. Então, o que eles fazem? Como é uma empresa grande, eles fazem coleta. Eles passam 2 vezes na semana para fazer a coleta, terça e sexta. Então, você tem que preparar todo o material para terça ou todo o material para sexta. Aí eles fazem a coleta, se eu coletou na sexta agora, ele só vai me devolver na outra sexta.
porque são as 100 horas de fornos, né? Entenderam, gente? Sim. Pessoal, tem um outro material, eu queria que vocês dessem uma olhada aí. Deixa eu ver como é que ele tá, como eu chamei aqui, peraí. Vou abrir aqui na minha tela. Aí vocês abrem aí. O material, ele é... Deixa eu ver aqui. Nós conversamos sobre a cimentação, pós-solda. Vocês estão lembrados ou não? Ele é um Acho que material... falamos sim. Falamos? Então deixa eu ver outro aqui. Isso, achei aqui, ó. O material, ele tem 5 páginas, chama aula 10. Tá bem lá no finzinho também. Tratamento térmico pós-soldagem. Vou falar um pouco para vocês sobre o alívio de tensão aqui, ó. Abram aí que eu vou tomar sopa. Vou pegar um copo de água enquanto vocês vão abrindo, tá? Ok? Aula 10, tratamento térmico pós-soldagem. Acharam aí, gente? Sim? Pessoal? Pessoal, acharam? Gente, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Tô procurando aula 10. Tá marcado, tá bem no finalzinho, tratamento térmico pós-soldagem. Esse é o tema. Eu coloquei tanto material para vocês aí, né, que tá até em excesso, né? Tô procurando, professor, para um pouquinho. Não, fica de boa, nós estamos com tempo sossegado. Até 10 horas chão ainda.
Professor, a aula 10? Tá marcado aula 10 só. Deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo ajudar vocês aqui. Peraí. Unidade 3, aula 3, aula 10 vai estar lá. Unidade beleza, 3. achei aqui. Achou? Não precisa Achei. entrar Unidade então? 3, sessão 3 mesmo. Não precisa entrar então? Então, beleza. O título do material é Tratamento Térmico, meu nome aí, né? Métodos de tratamento térmico pós-soldagem. É isso mesmo? Acharam isso? É esse mesmo. É um Word, né? É esse mesmo. Isso, é Word também. Todo esse material, gente, eu tirei de livro, então tinha que ser Word, né? Porque eu não posso também tirar a... Não posso pegar o nome do autor para eu tirar o material para mim, montar um slide com o nome do cara, né? Então eu tiro no Word, porque o Word é liberado, não tem problema. Eu abaixo de um livro que eu tenho, né? Nós, professores, nós temos acesso às bibliotecas, né? E o livro, tudo é livro eletrônico, é e-book, né? Então, aquilo que eu consigo pegar, que ele deixa eu tirar do livro, eu passo para vocês. Posso começar? Pode começar, professor. Pode. Toca o barco. Então, vamos lá. Métodos de tratamento térmico pós-soldagem. Vamos entender, ó. As tensões residuais, elas são induzidas após a soldagem de praticamente todas as juntas soldadas, devido ao rápido aquecimento e resfriamento da peça durante o seu processo. De acordo com a natureza dessas tensões, é indicado o uso de aquecimento e resfriamento controlados após a operação da soldagem, para o quê? Restituir as propriedades mecânicas e metalúrgicas da junta soldada. Se não for realizado este processo, pode comprometer toda a utilização ou a vida útil do componente mecânico. Isso é só uma confirmação daquilo que nós já sabemos, né? O tratamento térmico em fornos constitui-se uma solução tecnicamente perfeita, realizada com bastante facilidade. No entanto, frequentemente, as dimensões das peças, elas impedem a sua entrada no forno ou, em alguns casos, excede o comprimento deste. Em outras situações, impõe-se o tratamento de juntas soldadas em elementos grandes e extensos, tais como tubulações ou conjuntos petroquímicos. Nesses casos, dependendo das exigências das normas, pode-se efetuar um tratamento térmico localizado em várias partes do conjunto. Fornos fechados para alívio de tensões. Então, vamos conhecer o forno. A melhor maneira para reduzir as tensões residuais é um alívio de tensão pós-soldagem de um membro soldado por completo, sendo a forma mais recomendada e econômica para se executar um tratamento térmico. Os fornos industriais são construídos por estruturas de aço revestidas com placas de materiais refratários que suportam altas temperaturas. Quanto mais alta a temperatura a ser submetida a uma peça, mais caro será o custo do revestimento térmico. Para se confinar equipamento, utiliza-se diversos modelos, tais como fornos tipo campânula, de portas laterais ou mesmo contínuo, sendo as dimensões das mais variadas. Geralmente, as seções são arredondadas para facilitar
e manter o aquecimento constante e uniforme. Como fonte de calor para o aquecimento são usados materiais combustíveis, como óleo ou gás, e também se utilizam resistências elétricas. Os elementos aquecedores, eles são distribuídos de maneira a provocar um aquecimento por igual em todas as partes do equipamento. A atmosfera é geralmente redutora e o equipamento sofre uma pequena oxidação. A tensão residual, que pode chegar ao limite de escoamento ou valores mais elevados, elas podem ser reduzidas para 15% do seu valor inicial. Ou seja, compensa, né, gente? O material vai ser muito mais bem aproveitado. As tensões residuais remanescentes entre 50 ou 10 MPa não oferecem risco para a construção soldada. MPa é uma unidade de medição das tensões, tá? Então, vamos partir para agora. Alívio de tensão local. Página 3. O método do alívio de tensão pós-soldagem localizado, ele pode ser aplicado quando a estrutura soldada for maior que o forno de recozimento existente. Então, eu vou fazer local quando? Vou fazer um alívio de tensão local ali, e eu preciso de algumas características para poder fazer, não posso fazer porque eu quero. Então, a estrutura soldada for maior que o forno de recozimento existente. Por exemplo, uma estrutura de fábrica, né, para montar um barracão. Não tem como pegar, se eu faço várias soldas lá, não tem como eu colocar aquilo lá dentro do forno. A peça ela é inviável para transporte até o local da obra ou montagem. Para se obter um alívio de tensão perfeito, é necessário que a zona de recozimento ao lado da solda seja tão ampla quanto possível e que exista uma temperatura uniforme. Por essas razões, encontraremos normas com diferentes fórmulas para calcular a largura para recozimento. Muitas vezes, essas fórmulas estão trabalhando de acordo com o raio de um tubo, o R, e para a espessura da parede, T. Uma das fórmulas recomendadas é a largura mínima de aquecimento, que é o W, 2W, maior ou igual a 5, que é R vezes T. O alívio de tensão pós-soldagem localizado, ele é utilizado com sucesso durante a fabricação de vasos de pressão e construção de oleodutos e gasodutos, especialmente sob pressão. Neste caso, em muitas soldas é aplicado esse tipo de alívio de tensão. Então, ele já vai soldando e praticando o alívio. Porque a estrutura é simetricamente aquecida e resfriada, a fim de evitar grandes tensões internas de resfriamento. É claro que esse alívio de tensão que nós temos aqui, que ele é local, ele não tem a mesma capacidade técnica do forno, né? Mas ele consegue deixar o material aplicável, né? Segundo a norma ASME, as tensões residuais, elas podem ser reduzidas em até 80% do valor máximo inicial que podem alcançar, sendo dependentes do tipo de estrutura, do material base e dos parâmetros do processo de soldagem. Dessa forma, é necessário efetuar uma qualificação dos procedimentos de soldagem, incluindo o TTAS, antes de iniciar a especificação da estrutura original. Então, assim, é feito um teste antes, ele faz uma zona de soldagem, já com alívio, faz suas medições, e depois, se tiver mais outras soldas em outros locais, que vai ter, né, faz a continuação com o mesmo procedimento. Também é essencial que o tempo e a faixa de temperatura sejam documentados em diagramas de TTAS. Então, quando eu faço uma alívio de tensão local, gente, tudo tem que ser controlado. Porque amanhã ou depois, se acontecer alguma coisa, eu sei, através daqueles relatórios, aonde aconteceu, como foi feito e de que forma foi feito. Aquecimento resistivo. Página 4. Não, página 5, né? Página 5. O método é largamente empregado devido ao seu baixo custo e boa confiabilidade
quando comparado a outros métodos de tratamento térmico localizado. Consiste de elementos resistivos protegidos por material cerâmico, que é convenientemente ajustado em torno do local a ser tratado. Sendo este conjunto protegido por mantas cerâmicas, e o material de isolamento térmico ele é capaz de manter a região tratada nas temperaturas apropriadas. As resistências são supridas por fontes de energia de corrente contínua com baixa tensão, ou seja, baixa tensão, baixo aquecimento, né? Como máquinas de solda e conjuntos transformador-retificador. Alívio de tensão por chama. Isso o pessoal gosta na fábrica, para fazer aquelas... Pega lá o maçarico e acha que está fazendo alívio de tensão na fábrica inteira, né? Neste método, utiliza-se queimadores a óleo ou gás combustível. O processo é bem simples, mas o seu controle é extremamente difícil e exige técnicas bem desenvolvidas. Soldadores com mais de 30 anos de experiência têm dificuldade com isso, gente. O princípio baseia-se no aquecimento através da queima de um combustível, sendo o produto da queima injetado no interior da peça, a qual está convenientemente isolada termicamente. Aquecimento indutivo. A comparação com o transformador elétrico é o melhor meio para ilustrar o aquecimento indutivo, feito de forma localizada. O transformador consiste em 3 conjuntos básicos: enrolamento primário, enrolamento secundário e núcleo de chapas de aço silício. Aplicando-se uma tensão alternada ao primário do transformador, será induzida um fluxo magnético no núcleo, o qual, por sua vez, induzirá uma tensão no secundário. Transferindo-se esse princípio para o aquecimento indutivo numa junta tubular, um cabo de cobre flexível, condutor de energia, será enrolado ao redor do tubo, formando várias espiras. Quando a energia fluir no enrolamento, o núcleo, que não é um bom condutor de energia, será aquecido pela tensão alternada de frequência apropriada. Entre o cabo indutor e o corpo da peça, é feito um isolamento térmico. Este cabo é refrigerado através de um fluxo de água que flui no seu interior. As fontes, ou seja, ele é um trocador de calor ali, né, na verdade. As fontes de energia, elas são do tipo retificadores com frequência apropriada para esta finalidade, ou seja, ele retifica a energia para ela ter uma amperagem baixa. E o controle da temperatura se equivale ao método resistivo. Deixa eu ver se ele tem não tem uma figura aqui. Alívio de tensões por vibração. Essa é foda, hein? Este método é investigado há muito tempo e usado para dar estabilidade dimensional às peças soldadas, reduzindo a suscetibilidade à corrosão sob tensão, diminuindo cerca de 20% as tensões residuais internas da peça. É pouco, né, gente? Porque no forno você consegue praticamente 90%. O dispositivo consiste de um oscilador acoplado firmemente à peça, onde os variáveis são frequência, período de oscilação e carga aplicada. O método consiste em ondas de choque produzidas por um vibrador, que, aplicado na estrutura da peça metálica, se acomoda em um nível de energia menor, traduzindo assim uma menor tensão residual interna no componente. Uma das grandes utilizações desse método é para garantir estabilidade dimensional em estruturas soldadas para operações futuras de usinagem. Martelamento. É o método empregado em soldas de manutenção, onde o controle de deformações é um fator determinante, também conhecido como pinning. Pode ser um processo de alívio de tensões mecânico, tem função limitada e deve ser empregado com muito critério por operadores treinados. O martelamento na soldagem
ele deve ser realizado somente em metais de solda com boa ductibilidade. Cada cordão deve ser feito imediatamente após o resfriamento e na mesma direção da soldagem. Dessa forma, a solda cederá criando uma deformação plástica e mantendo as tensões residuais internas reduzidas, internamente do aço, né? Deve ser realizado por martelo de bola com um único sentido, com aplicação de carga de impacto constante para aliviar igualmente as tensões, na base da porrada, né, gente? O martelamento de metais de solda com baixa ductibilidade ou realizado na zona afetada pelo calor podem resultar em trincas. Por quê? Por causa da batida, né? Portanto, não é um método recomendado. Perguntas? Não, professor. Não. Bom, gente, então falamos sobre alívio de tensão e qual que é o outro assunto? Foi? Nitretação. Isso, gente. A nitratação e o alívio de tensão. Então, gente, eu coloquei esses dois materiais por quê? Porque a nitratação, ela é feita após o alívio de tensão. Aliás, todas as peças, na minha opinião, obrigatoriamente deveriam ser feitas alívio de tensão, para que você possa aproveitar melhor a peça, aproveitar melhor o material e você possa ter uma aplicação correta daquela peça. Se você não faz um alívio de tensão em alguma coisa soldada, você coloca a peça na máquina, no equipamento, pensando que em algum momento ela vai dar um problema, porque o material está rígido e tenso. E com o passar do tempo, vai dar merda. Então nós temos que fazer, soldar direitinho, aplicar o alívio de tensão, se houver necessidade de cimentar termicamente ou nitratação. Aí nós fechamos o ciclo. Coloquei para vocês todos os tratamentos mais comuns da pós-soldagem, né? Até o melhor, o mais de melhor qualidade, que é a nitratação. Eu espero que vocês tenham aproveitado o material, gostado, né? E que seja útil para vocês na profissão de vocês como engenheiros. Certo? Material bom, professor, bem detalhado. Tem bastante coisa. Gente, eu me preocupei em oferecer o melhor para vocês por questão dessa Covid-19, né? Então, de alguma forma, eu fui buscar o melhor que eu conhecia para passar para vocês. Nós não conseguimos fazer lá o nosso laboratório, mas eu quis compensar vocês com o melhor material. Tá certo, gente? Certo, professor. Olha, eu quero fazer uma ressalva aqui. Estava conversando com o aluno, como é o nome do aluno que falou da prova? Como é o nome? Falou comigo sobre a prova 1, que antigamente tinha prova 1. Professor. Como é o nome mesmo? Edson. O Edson. O Edson estava explicando para mim, gente, que anteriormente nas matérias blended, a primeira prova era feita pelo professor. Isso é verdade. E mais as duas atividades, certo, Edson? Eu fui informado de que haveria apenas uma prova para vocês e seria pelo portal. Mas eu vou conversar com a Adriana amanhã e se realmente for como o Edson está me informando, vocês não fiquem preocupados, porque eu vou transferir a nota da atividade 2 para a prova 1. Aí vocês têm que fazer só a prova no portal. Ok? Combinado? Tá certo, professor. Eu ia perguntar isso aí também, porque os outros professores lançaram a nota da atividade lá como prova, né? Entendi. E aí apareceu, aí só na sua matéria que aí não ficou, aí eu vi que ficou tudo como aquela atividade, não como nota de prova. Mas tá bom, daí você dá um retorno pra gente, só pra gente ficar sabendo, então. Eu vou fazer isso daí e vou postar para vocês o calendário.
Eu acho que alguém poderia mandar para mim aqui um WhatsApp, que eu já passo a usar e vocês dividem para vocês aí. Alguém pode anotar o telefone meu aí? Ou um de vocês deve ter, né? Eu sempre tenho os alunos me chamando. Aliás, os alunos me chamam nas horas mais quentes possíveis, sabe? Na hora do sexo, na hora da comida, na hora que eu estou dormindo e na hora que eu estou em reunião. Só nos horários nobres, né? Então, alguém manda para mim, por favor, um oi aí no meu telefone. O Leopoldo, tá. Leopoldo, você tem o WhatsApp do pessoal? O pessoal da turma aí? Você tem o Leopoldo tem o telefone de Sim, todo mundo? Então, o Leopoldo... não, todo mundo não, que a nossa sala é várias turmas, é só da minha turma. Bom, então, pessoal, vocês conhecem o Leopoldo, não conhecem? Todo mundo conhece ele, né? Eu acho que eu não conheço, não, hein? Puta merda, vocês são foda. Espera aqui que eu vou achar o... Alô? Oi. Eu sou da mecânica, 9º semestre. É o outro, né? Espera aqui que eu vou achar o calendário. Eu mandei para você, Leopoldo. Tem mais alguém que tenha o WhatsApp de todo mundo aí? Manda para mim aqui um oi aqui para eu mandar para vocês o calendário. Tem alguém? Não vou ter que salvar ele amanhã na minha pasta no computador e anexar para vocês aí no portal. Pode ser assim? Pode ser, professor. Então tá, eu vou salvar o calendário amanhã no meu e-mail, na empresa, aí eu coloco ele na pastinha minha de soldagem e passo para vocês lá no docente. Vocês vão ter no AVA, tá? Tá bom, E eu vou beleza. verificar esse um aí. Oi? Pessoal, então fica combinado assim, tá? Eu tendo que lançar lá as notas da prova 1, ela vai ficar igual a nota da atividade que vocês fizeram comigo, tá? Ok? Ela valia, quanto vale a prova 1? 1.000? Eu acho que é 1000 mesmo. Então, a atividade 1 vale 1.000. Eu coloquei 1.000 para todos, né? Mas eu vou deixar lá vocês com nota boa. Todo mundo participou aí, tá tudo tranquilo. Aí vocês vão ter que se preparar, então, para a prova do portal, é isso? A prova 2? Segundo o calendário aqui, que eu estou vendo, deixa eu achar aqui, ó. Junho. De 4 a 10, avaliação oficial do segundo bimestre interativa. Então, eu acredito que vocês vão estar fazendo de 4 a 10. Entendeu, gente? Eu acredito, pelo calendário. Depois vocês vão dar uma olhadinha. E, se for isso, vocês têm que dar uma estudada, gente. Lembrando o seguinte, ó. É importante essa informação, hein? O material que eles vão utilizar para a aplicação da prova de vocês será o material que vai estar no portal. Pelo menos essa é a orientação que nós recebemos para passar para vocês. Então, todo esse material que estou passando para vocês são materiais
para adição, né? Para aumentar a quantidade de informação. Porém, pode até ser que vocês consigam estudar pelo material que eu estou mandando, que vai ajudar, porque eu deixei o material mais sintético, mais organizado, né? Do que o material do portal. Mas é importante vocês lerem o material do portal para poder fazer a prova de 4 a 10, que eu acho que deve ser. Nós temos uma reunião dos professores na sexta-feira, uma reunião virtual, e o Adriano vai falar sobre isso. Aí eu passo para vocês, eu repasso as informações. Aqui fala que o término do semestre é dia 27, avaliação da segunda chamada, avaliação da segunda, prazo limite para o lançamento das notas do segundo. É isso mesmo. Dia 11 é Corpus Christi, né? Nós vamos ter feriado, porque o povo de São Paulo já está fazendo. Bom, gente, é isso aí. Quer comentar alguma coisa? Tranquilo, professor. Pessoal, vocês gostaram de trabalhar comigo no semestre? Como é que foi? Para mim foi bom, professor. Eu não tinha ainda tido aula com o senhor, né? Mas foi bom, sim, gostei. Foi tranquilo, foi de boa. Se vocês tiverem alguma dúvida no serviço de vocês lá, qualquer coisa, vocês podem me chamar aí e a gente dá uma ajuda no que for possível. Mas lá na empresa que vocês trabalham, tem gente capacitada também que resolve as coisas. Vocês vão ser ótimos engenheiros. Pelo menos, gente, eu falo uma coisa, eu conversei com o Adriano esses dias, eu falei, olha, pessoal de soldagem e o pessoal lá de termodinâmica são os alunos que mais se interessaram pelo negócio, pelas aulas. Apesar de toda dificuldade, apesar desse incômodo, né? E a doença está provocando, que ninguém tem culpa disso, né? O problema é a doença, nem a escola, nem os professores, nem os alunos. Então, vocês, o pessoal da Termo, são os mais interessados. E os mais interessados, gente, é que vão vencer na profissão. Não tenham dúvida disso. Na semana que vem nós não vamos ter, né? Porque já finalizou agora. Mas, se alguém tiver alguma coisa, manda um zap para mim aí que a gente corre atrás. Tá joia? Ok. Beleza. Um abração para vocês, viu? Falou, professor. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Até. Falou, professor. Até mais. Obrigado. Eu que agradeço, gente.